Oi, pessoal. Vou dar um esboço cronológico do que muitas pessoas têm me perguntado sobre o que aconteceu com o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas entre os dias 13 e 5 de maio de 2024. Houve ali, não vou dar detalhes de como aconteceu, mas basicamente uma visão mais geral e podemos dizer até conceitual sobre o que aconteceu. Nós trabalhamos ali no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Ele é um hospital em Canoas, porém atende todo o estado do Rio Grande do Sul em termos de referências de cidades para o politrauma grave. Nós atendemos pacientes graves. Nossos funcionários, técnicos, enfermeiros, todo o corpo funcional estruturado para atender pacientes graves. Ou seja, a gente tem um espírito, uma alma de socorrer, salvar e resgatar as pessoas em estados vulneráveis, tá? Isso é um ponto conceitual. Importante esse ponto conceitual porque foi esse ponto conceitual que é aquela colagem, aquela viscosidade que uma época atrás Aristóteles falava sobre o cidadão. O que o cidadão, por que o cidadão é um cidadão daquela cidade e não de outra, né? Porque ele tem um visco, uma ligação com alguma coisa que faz com que ele se torne pertencente àquele agrupamento. Então isso é o visco que a gente tem no HPS de Canoas. E no dia 13 ocorreu a invasão das águas, que todos devem ter presenciado nas mídias por todo o país. Houve a invasão das águas do dia 3 e o hospital ficou completamente submerso até o meio da tarde do dia 4. Então, essa submersão do HPS sobre que eu gosto de falar sobre as águas negras, né? Porque são águas que não são águas que estão ali por uma realocação apenas de espaço. São águas que simbolicamente carregam em si algumas estruturas humanas vinculadas à natureza que foram extremamente desgastantes e devastadoras no hospital. Então, as águas negras, no meu simbolismo, significa as águas que ocupam seus espaços carregados de restos materiais humanos não necessariamente que deveriam estar presentes naquelas águas. Então, o que acontece? A gente foi submerso, as pessoas que estavam no HPS de Canoas, que era o grupo funcional, que eram os funcionários, os pacientes e os moradores do entorno que entraram para dentro do hospital, em torno de 400 pessoas naquele dia 4, foram resgatadas em salvamento, associados todos com estruturas externas, do bombeiro, do SAMU e também dos voluntários, que foram uma peça-chave nesse resgate. Foram resgatados 400 pessoas desse ambiente submerso. Houve várias fases desse resgate, terrestre, por barcos e até aérea, que os detalhes a gente pode um dia vir a dar. Mas o que é importante, que foi uma lacuna temporo-existencial, onde permitiu para nós virar uma chave filosófica que a gente vai abordar aí com alguns fragmentos de rapsódias textuais nos próximos vídeos. Bom, então, o meu pai, ele fala e conta, né, dessa noite sempre com uma eloquência, assim, e uma capacidade organizacional muito importante, só que lá do outro lado, né, estávamos nós, a família, em um outro polo, em um outro tom de sentimento, porque o que aconteceu foi que não parava de chover, né, inclusive agora está chovendo um pouco, né, mas agora a gente está mais tranquilo. Não parava de chover, a notícia era desde quinta-feira que poderia acontecer algum tipo de alagamento, né, de cheias e enchentes, mas a gente não estava preparado, né, inclusive, assim, a primeira coisa que me deixou meio esquisito, assim, o meu pai ficou no hospital, né, então era na quinta? Sexta-feira, ele acabou ficando no hospital, isso nunca tinha acontecido, ele ficou para organizar, eu fui dormir assim meio receoso
E quando eu acordo pela manhã, assim, um caos, né? Eles estavam já sem acesso, sem poder sair do hospital, muitos pacientes, né? Imagina um hospital de pronto-socorro, assim, debaixo d'água. A gente não consegue nem ter, assim, noção, ideia do que as pessoas que estavam lá dentro passaram, né? Mas eu sei que a partir de algum momento meu pai ficou incomunicável, né? E aí, assim, olhando, eu moro na frente do dilúvio em Porto Alegre e eu vi aquela chuva que era constante, um volume inacreditável, o dilúvio subindo e subindo, né? E com isso toda a minha ansiedade também subindo, a minha irmã lá em São Paulo também, né, longe, imagino que deve ter sido ainda mais ansiogênico para ela, conseguiu contato com as pessoas. Eu lembro de receber fotos do meu pai, o helicóptero, e aí estavam todo mundo no térreo. E aí pelo menos podia ter uma visão de que estava tudo bem, assim, dava um zoom na foto, via que meu pai estava com uma cara meio preocupado, mas a gente não sabia de nada, a gente tinha informações esparsas, assim. Então eu me lembro, passei o dia inteiro tentando me distrair, né? A gente não estava tendo aula, estágio, essas coisas, porque era impossível se locomover pela cidade, estava muito perigoso, né? Não foi só enchentes em lugares determinados, foi falta de luz, falta de água generalizada, perigo nas ruas, desabamento, as ciclovias de Porto Alegre caindo, o dilúvio passando, né? E aí, assim, foi caindo a noite, a coisa foi ficando mais séria, eu entrei em grupos de resgate de canoas e eu vi ali, né? Matias Velho foi um dos bairros mais afetados pela enchente, assim, então, e eu via lá, dava zoom e o mapa tava lá, o HPS, no centro, né, de tudo isso. Então, aquilo foi constituindo, assim, um sentimento de muito aperto no coração, assim, nunca tinha passado por um susto desse, né, e eu entrava no grupo de resgate, daí o pessoal falava, por favor, né, todo mundo tava precisando, então era assim, não era só o meu pai que tava lá, mas tava pessoas em cima dos telhados, os voluntários chegando e muita gente desesperada. Começaram a assaltar os jet skis, os barcos, isso aí deixou tudo muito mais complexo, porque na minha mente eu não sabia se eu queria que ele fosse resgatado ou não, porque eu não sabia, porque de noite tudo mudou, né? Caiu a noite, o pessoal não tinha luz, não precisava de carregador de celular para achar as pessoas, não tinha contato com as pessoas, tinha que deixar panos vermelhos. Então isso é mais ou menos assim um esboço do que a gente passou, né? Assim, são coisas muito pesadas, mas essa é a nossa realidade, assim, como de uma sociedade que não presta atenção ao seu entorno, né? Que vive através só dos meios de consumo e de vendas do que a gente tem de mais importante, né? Que são os recursos naturais, né? Então a gente não presta atenção nos nossos lagos e nas nossas chuvas e nas nossas secas. E no momento de maior fragilidade da cidade de Porto Alegre, as águas negras nos invadem, né? Então, são águas e saneamentos que não funcionam, né? E tratamentos que não acontecem, né? Então, isso tudo a natureza nos devolveu nesse dia, né? E a cidade de Porto Alegre, então, foi uma devastação, as praças, os prédios históricos, tudo, assim, uma devastação de muita sujeira, e é uma sujeira produzida por nós, assim, né? Então, acho que nesse momento, bom, meu pai voltou, ele conseguiu retornar, né? Eu busquei ele, então foi um momento super simbólico, assim, de pai e filho também, onde eu pude também, né, jogar uma boia na água, estender a minha mão para o meu pai, recebi ele em casa com muita dor no corpo, molhado, rouco, assim, ainda um pouco em estado de choque, retornando para a realidade. A gente foi no mercado, que é uma coisa que ele gosta de fazer, e a gente fez uma compra no mercado, assim, eu imagino o quanto deve ter sido importante para ele poder estar num ambiente seguro, abastecendo, voltando para a vida, assim. Então ele ficou uns dias lá comigo no apartamento, a gente trouxe, né, o meu irmão, a namorada dele para comer uma pizza lá. E no fim, assim, reestruturamos pelo menos a nossa família, e agora acho que a ideia, né, o que nos resta disso é poder reconstituir tudo o que foi perdido e repensar a lógica, né, de como a gente se insere nesse nosso meio que é a nossa terra, né?